O rio Coa é o primeiro afluente, inteiramente português, da margem esquerda do rio Douro. A bacia hidrográfica do Coa situa-se a norte da Serra da Estrela. Percorrer o Vale do Coa, demorada e minuciosamente, é como que uma viagem pela infância da arte. Somos seres de mensagem. Num berço de fragas, o homem paleolítico traçou gestos inéditos como se quisesse dar testemunho do seu próprio mistério. Em luta com a erosão do tempo, aperfeiçoou a técnica. E assim, num festival de arte e beleza ao ar livre, pintou os seus dias, traçou poemas de memória e deixou-nos um legado. Como todas as artes, a arte do Coa é polissêmica e por isso atual. Mas, nas rugas das fragas, há ainda signos e códigos que desafiam a investigação. A palavra aos especialistas. A arte paleolítica é a primeira, a mais antiga tradição artística da humanidade. É a primeira vez que na pré-história se documenta a existência de seres humanos com a mesma inteligência, sensibilidade, gênio, capacidade inventiva que nos atribuímos, se calhar um pouco e modestamente, a nós próprios e que associamos normalmente aos tempos modernos. Durante um século, desde que as primeiras descobertas foram feitas, pensou-se que esta primeira grande tradição artística da humanidade apenas existia nas profundidades das cavernas, das grutas e, em particular, em duas grandes regiões, o norte de Espanha e o sudoeste de França. São exemplos mais conhecidos as famosas grutas de Altamira e de Lascaux. Nos últimos 15 anos, várias descobertas feitas em Portugal e em Espanha vieram mostrar que aquilo que se conservou nessas grutas é apenas uma pequena parte de um mundo que se espalhava por todo o território habitado, um mundo que era maioritariamente constituído por representações que teriam sido pintadas e gravadas ao ar livre. Devido a condições climáticas e geomorfológicas favoráveis, é apenas na Península Ibérica que se conservam vestígios desse outro mundo exterior às cavernas. O caso mais extraordinário de preservação, de qualidade das representações e de abundância é o Vale do Coa, descoberto, tornado público em finais de 1994. Pela sua extensão, 17 km de vale, com cerca de uma vintena de conjuntos de rochas gravadas, pelo número de representações de animais, de veados, de cavalos, de cabras, de auroques, que, por outro lado, atingem um grau de realização estética notável e que não teme comparação com as grandes imagens da arte de Lascaux ou de Altamira, e ainda pelo facto de a investigação arqueológica ter permitido documentar o habitat das populações de caçadores que produziram os artistas, os génios que nos deixaram estas obras. O Vale do Coa é, à escala internacional, um dos grandes sítios arqueológicos que hoje em dia existem em todo o mundo. A arte do Coa foi executada durante um período de tempo compreendido entre cerca de 30 mil anos e cerca de 10 mil anos antes do presente. Sabemos-lo através de duas fontes de informação. A primeira, as próprias características estilísticas dos desenhos, que por comparação com desenhos do mesmo tipo e da mesma época, gravados ou pintados nas grutas e que puderam ser
datados por métodos ligados à radioatividade, nos indica essa mesma cronologia. Por outro lado, sabemos-lo indiretamente porque é deste período que datam os sítios arqueológicos conhecidos no Val do Coa, os acampamentos, os habitats, onde foram recolhidos pigmentos, ocre vermelho, ocre amarelo, manganês, que eram utilizados na atividade artística e também utensílios usados para picotar, para executar por picotagem as gravuras encontradas nas rochas do Val do Coa. Estes sítios arqueológicos foram datados já também através desses métodos e documentam exatamente a frequentação humana do Val num período que começa há cerca de 27 mil anos e que acaba há cerca de 10 mil anos antes do presente. O período mais intenso de atividade artística dentro deste intervalo é o período que coincide com o máximo da última glaciação da Idade do Gelo há cerca de 20 mil anos. Eu pessoalmente penso que a primeira fase de arte no Coa terá sido uma fase sobretudo de pintura, por uma razão muito simples que é esta, é que por baixo, precisamente na análise das sobreposições, nós verificamos que por baixo das grandes figuras picotadas, que datam quase todas elas do final do Gravetense, do início do Solutrense, portanto há cerca de 20 mil anos, há muito quase invisíveis figuras da mesma dimensão, mas muito mais esquemáticas, e em que só chegou até nós um contorno esquematizado a traço fino. Este tipo de contorno esquematizado a traço fino é precisamente o que encontramos nas grutas pintadas, como o esquiço que o artista fazia antes de aplicar a tinta, não é? que lhe servia de guia depois para o desenho propriamente dito. Não é? E, portanto, a minha ideia é que, e é aliás nos sítios arqueológicos mais antigos do Gravetense e do Solutrense, que aparecem pigmentos, nos mais recentes já não aparecem. Portanto, a ideia que dá é que numa primeira fase faz-se pintura, a certa altura eles têm a ideia ou constatam que a pintura não dura muito tempo, não é? E passam à gravura, que é muito mais durável. Além disso, a gravura funda, não é? Por picotagem ou por abrasão, permite estabelecer também um contraste cromático entre o contorno e a rocha, porque quando aquela rocha, portanto, é acabada de gravar, o traço, não é? O sulco é branco, fica branco. E, portanto, isso dá um efeito de contraste branco sobre cinzento, ou branco sobre castanho, ou amarelo sobre ocre, não é? Que permite juntar ao efeito de luz e sombra, não é? Criado pelo relevo, pela existência de um sulco, permite acrescentar também um efeito de contraste cromático. Portanto, aquele tipo de gravura associava as duas coisas à durabilidade. E, portanto, penso que terá sido, a certa altura, preferido em detrimento da pintura, pelo menos nas grandes superfícies de ar livre. Não é? A entender a arte rupestre do Val do Coa exige que nos encontremos com o homem de então, que o acompanhemos na sua vida nómada. Para nós é muito importante descobrir um sítio de habitat, um sítio onde as pessoas, os caçadores da pré-história viveram, porque a arte em si tem interesse, a arte do Coa em si tem interesse, do ponto de vista artístico, mas tem sobretudo o interesse é integrar esta arte na exploração de um território, quer dizer, ter os sítios onde as pessoas caçavam, onde viviam, onde comiam, fizeram por exemplo, estas estruturas, estas lareiras. É com este tipo de sítio que uma pessoa vai dizer as pessoas viveram aqui pouco tempo, muito tempo, pouco tempo, é explicar tudo, como é que as pessoas viviam. É neste tipo de sítio do Planalto, parece sítio especializado da caça, associado, obviamente, associado à arte. Então, quais são
agora os vestígios disponíveis, os vestígios conservados da atividade artística durante o Paleolítico Superior. Nós temos uma pequena parte conservada, a arqueologia é sempre a mesma coisa, só temos uma pequena parte dos objetos conservados. O que é que temos neste momento são 3 grandes tipos de vestígios. Primeiro são vestígios conservados em grutas, são desenhos, pinturas, gravuras conservados em grutas. O facto de conservar que a gruta é um espaço fechado permitiu uma melhor conservação. Há poucas mudanças de temperatura, de umidade, que permitiu uma conservação de pintura desde o Paleolítico Superior. Este é o primeiro tipo de vestígio. Segundo tipo de vestígios conservados, que foram encontrados historicamente mais ou menos no mesmo momento que até antes das grutas pintadas, são os objetos. Gravado ou pintado, são pequenos objetos, podem ser deslocados, que foram encontrados dentro de camadas arqueológicas. Quando as pessoas escavavam uma jazida arqueológica, o sítio onde foram abandonados os objetos, encontrava objetos com gravuras, com pintura, dentro das camadas. Isto é o segundo tipo de vestígio. E o terceiro, que foi encontrado muito mais tarde, são as rochas gravadas do tipo do Vale do Coa. São rochas ao ar livre. Neste caso é preciso condições climáticas muito mais especiais, não é, para conservar este tipo de vestígios, porque ao ar livre não há proteção nenhuma. É por isso que foi difícil, primeiro, as pessoas acreditar na conservação da arte paleolítica nas grutas, e a mesma coisa ao ar livre, como no caso do Vale do Coa. Qual é o contributo da Arte do Coa? Qual é a novidade da Arte do Coa relativamente ao que uma pessoa sabia há 10 anos, por exemplo? É que, essencialmente, e há quase um século, a arte, os vestígios da arte paleolítica, que os arqueólogos e toda a gente conhecia, era, sobretudo, a arte conservada nas grutas. E a arte móvel, os pequenos objetos gravados. A Arte do Coa demonstrou que havia uma arte, durante o Paleolítico Superior, que foi realizada ao ar livre, é sobretudo que se conservou até os nossos dias. Mas a grande novidade é isto, que havia representação que chamamos de artística ao ar livre. Qual é a característica estilística particular da Arte do Coa? É de representar o que chamamos animação fragmentar, são representação em posições diferentes que vão sugerir o movimento em muitas gravuras. Isto é uma novidade porque não se conhecia neste momento. Conhecia alguns animais assim, com patos, muitas patas para sugerir o movimento. Animais um atrás dos outros para sugerir uma manada, por exemplo, mas não se conhecia de maneira assim tão clara um movimento, uma sugestão do movimento com uma técnica que não é realidade, mas mesmo a técnica do tipo das bandas desenhado é de representação em 2 posições diferentes de uma cabeça do animal, que vai sugerir mesmo o movimento ou uma cabeça virada, uma cabeça abaixada, é que podemos observar em muitos casos da Arte do Coa. Isto é uma novidade mesmo desta arte. No deslaçar dos nós do tempo, descobriram-se, na Quinta da Erva Moira, vestígios de épocas mais próximas. Estamos situados no Museu da Erva Moira, que fica localizado no Douro Superior, na margem esquerda do Rio Coa, e este museu pertence a Adriano Ramos Pinto, uma empresa de vinhos. Estamos perante o sarcófago medieval, provavelmente do século XIII, e foi a primeira peça a ser encontrada pelos proprietários da quinta, tal e qual como está nesta fotografia. Esta parte ia ser aproveitada para a plantação de vinha, foi quando encontraram o sarcófago medieval e contataram 2 arqueólogos de Vila Nova de Gaia, do Instituto Português de História e Arqueologia, os quais descobriram a estação arqueológica. Em 85, após um ano,
começaram campanhas de escavações que duram até hoje. Podemos observar a estação arqueológica e aqui temos a planta da escavação. Da época romana temos uma casa, um mutácio, onde trocavam de cavalos, porque as pessoas passavam, trocavam de cavalo porque o anterior estava cansado e seguiam a viagem. E a taberna. Taberna era utilizada para as pessoas comerem, beberem e dormirem também. Depois, paleocristão, temos apenas a basílica e da Idade Média, além de casas, temos também a fundição e a ferraria. Mas, para que a memória não se apague, o Parque Arqueológico do Val do Coa pretende estruturas mais duradouras. Nasce assim o projeto de um museu. É neste sítio onde seria construída a barragem de Foz Coa que vai ser construído o museu dedicado ao Parque Arqueológico e dedicado fundamentalmente às gravuras que se encontram no Val do Rio Coa. Aproveitámos o facto de já existir esta fundação para tentar humanizar todo o local e tentar requalificar e recondicionar toda a paisagem que tinha sido brutalmente agredida. É um projeto muito simples, que se desenvolve em 3 patamares, embora ligados quer formalmente, quer organicamente, mas são 3 módulos, sendo o do topo dedicado à arte paleolítica, um módulo onde o homem e a sua arte vão ter as suas explicações e os seus enquadramentos. No módulo do meio vai ter um auditório e todos os serviços administrativos, quer do Parque Arqueológico do Val do Coa, quer do Centro Nacional de Arte Rupestre. E num terceiro módulo, junto à água, vai receber um ancoradouro que recebe as pessoas que vêm do rio acima, ancoradouro, um restaurante, um café, um sítio para tomar e para descansar e para estar, e um módulo dedicado ao museu, à gravura contemporânea e à gravura moderna. Portanto, torna indissociável o nome Gravura de Foz Coa. O museu estará em conexão com toda uma série de gravuras que vão ser postas a descoberto quando este rio baixar 10 metros. O rio vai baixar 10 metros e vai mostrar uma série de gravuras que estão aqui nesta zona e, portanto, neste troço será possível identificar algumas gravuras que estarão devidamente enquadradas naquela peça do museu. Esta ensecadeira, em conexão com a outra ensecadeira que temos que fazer, e será ligada por um túnel que possibilitará então o esvaziar desta parte do rio. Em dezembro de 1999, novas e importantes descobertas são efetuadas nas margens do rio Coa. Confirmam-se hipóteses e lança-se mais luz sobre a arte rupestre e o homem que a criou. As novas descobertas que fizemos em dezembro do último ano, em 1999, trouxeram novos dados. Os novos dados são, pela primeira vez, encontramos em contacto camada geológica que contém vestígios do Paleolítico Superior em contacto com uma rocha gravada. Quer dizer que temos os argumentos todos para datar, para ter uma idade mínima da rocha, das gravuras, que estão cobertas por sedimento e por vestígio do Paleolítico Superior. Isto foi o primeiro ponto importante. E descobrimos, dentro de uma das camadas que estava em contacto com a rocha gravada, descobrimos uma plaquete gravada. Um seixo polido pelo rio que foi utilizado pelo homem pré-histórico por gravar, desenhar, e estes motivos são comparáveis com motivos que foram já encontrados em rochas, em painéis gravados. Quer dizer que vai dar uma referência estilística na região
para datar indiretamente, mas com uma referência local, as gravuras, os motivos que já foram encontrados nas rochas do Vale do Coa. As gravuras do Coa, como a arte política em geral, não têm uma interpretação. Nesse aspecto, elas são tudo completamente, são profundamente modernas. Portanto, a arte paleolítica é como a arte moderna, exatamente a mesma coisa. E a arte moderna, portanto, no fundo, é uma forma de transmitir uma mensagem, de transmitir informação em diversos meios, em diversos contextos e com diversas finalidades. Portanto, nos casos, os touros da Foz de Piscos, os aurochos da Foz de Piscos, são marcadores territoriais, claramente. Eles estão ali para significar qualquer coisa que tem a ver com aquele lugar e que transmite uma informação para ser vista de muito longe e para ser reconhecida imediatamente por quem ali passa, não é? Noutros casos, as pequeninas figuras, não é? Às vezes muito perfeitas, de um realismo fotográfico, escondidas, portanto, numa fraga, às vezes no alto do monte, tem um significado já completamente diferente, mais íntimo, não é? É uma arte mais íntima, mais reservada, com uma outra finalidade que não sabemos, enfim, qual seja, talvez uma arte mágica. Agora, outra coisa que é importante já agora na arte do Coa, na arte paleolítica do Coa, é a quantidade de sobreposições que existe. E a análise estilística indica que são sobreposições que representam a utilização da mesma superfície ao longo de milhares de anos. Portanto, isto sem que houvesse propriamente falta de espaço para gravar ou para pintar. Portanto, há casas de rochas bastante vastas, onde ao longo de 5.000, 10.000, 15.000 anos, é só um cantinho da rocha que é repetidamente utilizado para gravar. Isto indica, em primeiro lugar, o peso da tradição. Portanto, apesar de ter havido uma evolução do estilo da representação ao longo dos tempos, houve, simultaneamente, uma grande perenidade do valor simbólico dos lugares. Não é? E é isso que nós vemos, pelo menos é assim que eu penso que se deve interpretar o significado destes palimpsestos, destas sobreposições. E é curioso também que a arte de época mais recente, nomeadamente as gravuras do século XVII, do século XVIII, que são sobretudo gravuras religiosas, provavelmente ligadas ao culto do Espírito Santo, e as gravuras já, digamos, laicas do século, do final do século XIX e do século XX, portanto, os motivos de comboios, de peixes, de pássaros, o Castelo de Guimarães, enfim, etc., barcos, terem sido executados no respeito pelos painéis paleolíticos pré-existentes, sem que os artistas modernos soubessem, se calhar, reconhecer a antiguidade e o significado daquelas gravuras mais antigas. O que é certo é que eles conheciam a sua existência, inspiraram-se, aliás, e nós temos alguns relatos destes homens. O Sr. Seixas, por exemplo, foi um dos últimos artistas do Coa, que gravou algumas figuras quando tinha 17 anos e era moleiro, trabalhava nos moinhos ali ao pé da água, e ele contou-nos, portanto, que a inspiração, enfim, o que o levou a fazer os seus próprios desenhos foi o ter observado as figuras de animais, não é, que existiam ali à volta, e, curiosamente, dessa observação resultou uma interpretação técnica sobre a maneira como elas eram feitas, que o levou a utilizar exatamente a mesma técnica, não é, na execução das suas. Portanto, um primeiro esboço filiforme, seguido depois da picotagem, não é, seguindo a linha incisa fina, a picotagem, já com um instrumento, enfim, de metal,
para obter o contorno picotado e encher o desenho. Portanto, esta arte paleolítica, mesmo não sendo reconhecida como tal, continua a estar presente, seja como fonte de inspiração, seja ao mesmo tempo como algo que deve ser respeitado. E tanto que foi efetivamente respeitado, que a gravura moderna poupou as superfícies antigas. Enquanto os paleolíticos gravavam por cima daquilo que lá estava, se calhar para marcar, que era, enfim, para conservar essa importância, o simbolismo do sítio, não é? Eram tributários, portanto, dessa tradição de que aquele é que era o sítio e, portanto, era ali que era preciso fazer a imagem, mesmo que isso significasse fazer por cima de outra coisa que já lá estava. A gravura moderna, porque já não tem a mesma tradição, a tradição de porque é que aquele lugar era importante perdeu-se, mas respeitou, percebeu que estava ali um valor, se calhar indefinível, ou que os habitantes da região não conseguiam entender ou compreender, mas sabiam que existia e que respeitaram, utilizando para fazer os seus desenhos painéis situados ao lado, em vez de executarem por cima. É o mesmo rio a cantar contente e o mesmo ócio vegetal a ouvi-lo. É o mesmo céu tranquilo a refletir-se na sua pureza. Sim, olhar a paisagem, olhá-la como um bicho ou como um lago, olhá-la neste vago sentimento de pasmo e transparência.